E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de darmos continuidade, não apenas isso, mas também finalizarmos nossa pequena série com muitas curiosidades, informações nerds extras e aterrorizantes. Jovens, hoje lhes trago a quinta e última parte da série Arruinando Infâncias, abordando os contos de fada. Hoje, Peter Pan e a Pequena Sereia. Nos vídeos anteriores, o tio contou sobre Chapeuzinho Vermelho e Pinóquio, logo depois falamos sobre João e Maria e Cinderela, na terceira parte vimos a origem de Alice no País das Maravilhas, e por último vimos Branca de Neve e também os Três Porquinhos. Então bora lá, vídeo especial, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá. Lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, já dá o like para valorizar o vídeo e o trabalho que é feito no canal, não custa nada, vai? Se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. É provável que muitos de vocês conheçam bem a história do Peter Pan, mesmo assim no Brasil ele não é um dos contos mais aclamados. Porém praticamente todos sabem um pouquinho aquela história que a Disney por volta de 1953 nos mostrou, onde havia um menino chamado Peter Pan que não gostava de humanos e por isso não queria se tornar adultos e magicamente ele consegue ser criança. Peter vive em um local chamado Terra do Nunca, justamente porque ali o tempo para aquelas crianças nunca passam. Então, muito levado e cheio de brincadeiras, com o uso da magia que o faz voar para todos os lugares, Peter vai até um prédio alto que fica na região de Londres, onde ali morava uma menininha muito sonhadora chamada Wendy e seus dois irmãos mais novos, Miguel e João. Ali, eles se conhecem e Peter ensinou os três a voar, com a ajuda de um pozinho mágico e de pensamentos felizes. Outra figura importantíssima nesse enredo é Tinkerbell, também conhecida como Sininho. Ela é a fada que acompanha Peter por suas aventuras e brincadeiras, e é ela que fica responsável por jogar o pozinho mágico nas crianças. Ela é pequenina e tem um temperamento muito forte. Curiosamente, ao conhecer o Andy, ela fica com muitos ciúmes e tenta a todo custo atrapalhar a amizade dela com Peter. Mesmo assim, ele consegue convencer o Andy e seus irmãos ao acompanhar até sua casa, uma ilha encantada cheia de outros garotos que também decidiram abandonar suas realidades para morarem ali. Nessa ilha também vemos que Peter tem um arqui-inimigo, o Capitão Gancho, um adulto que se esforça para conseguir se vingar de Peter, isso porque o menino fez com que um crocodilo comesse sua mão. O engraçado é que o animal fica a todo momento seguindo o navio do capitão. A animação nos mostra diversas aventuras, fechando a história com uma batalha final entre Peter Pan e o Capitão Gancho, em que Peter consegue ganhar de Gancho e o deixa vivo com a condição que ele nunca mais volte a atrapalhar a vida dele nem dos meninos da ilha. Em seguida, o Andy e seus irmãos voltam para casa e o Andy agora terá que lidar com uma realidade onde os pais dela querem que ela logo se torne uma mulher, case e seja uma adulta. Esse desenho adotado pela Disney é realmente uma animação muito boa, porque mesmo com suas modificações, é visível que o enredo ainda mostra morais a serem passadas para as crianças, como perceber que o mundo tem seus perigos, que crescer não é fácil, mas faz parte do ciclo natural da vida e com isso vem todas as responsabilidades de uma vida adulta. E que se fosse possível ser criança para sempre, não seria um mar de rosas como Peter pensou que seria. O conto de Peter Pan se deu início de forma um pouco diferente do que vimos nas histórias anteriores. Sua origem foi contemplada em meados do ano de 1904 através de uma peça de teatro chamada de O Menino que Nunca Queria Crescer, escrita pelo escocês James Matthews Barrie. Essa peça se baseava nas aventuras de um menino que podia voar e viver para sempre como uma criança, brincando e se divertindo por aí, entre indas e vindas de Neverland, a Terra do Nunca. Sua história era tão criativa e marcante que por volta do ano de 1911, a peça se tornou um livro chamado Peter e Wendy. O conto teve como inspiração uma diferente e intensa amizade que ele criou com os filhos de uma moça viúva que James conheceu. A ligação entre eles e as crianças era tão forte que quando a moça ficou doente e morreu, James foi quem ficou responsável pela guarda dos meninos. Porém, sua inspiração não seria apenas seus novos filhos adotivos. Viria também de uma trágica e dolorosa experiência que James teve na sua infância. Aos 7 anos de idade, James perdeu um dos seus irmãos, chamado David, que morreu em um acidente enquanto patinava. Mesmo sendo mãe de 10 filhos,
A mãe de James tinha David como um dos seus preferidos, e por isso ficou com uma profunda depressão. James ficou tão abalado com isso que ele vestia as roupas de patinação de David para ver se conseguia alegrar sua mãe, mas não tinha resultado. E ele ficou cada vez mais frustrado com essa falta de carinho e atenção. Há quem diga que James se inspirou em seu irmão, David, para criar Peter Pan. Isso porque seria algo que poderia consolar sua mãe, ao ter uma história que conta que David seria uma criança para sempre e que ele ficaria brincando e feliz em sua terra do nunca, vivendo magicamente com outras crianças que tiveram destinos parecidos. Porém, muitos especialistas dizem que não, que a figura do Peter Pan é justamente a representação do próprio James, que tentou muitas vezes ter o carinho e o afeto da sua mãe, mas que anos depois desistiu e saiu de casa para viver sua vida como queria. Outra curiosidade era que, se repararmos bem, o tipo de roupa que o Peter usa é justamente aquelas roupas de patinação no gelo. Sobre o enredo original, James deixa implícito que Peter estaria mais para um vilão do que para um mocinho. Isso porque Peter seria um sequestrador de crianças e lá em sua terra do nunca, apenas ele não crescia. O restante dos meninos que ia virando adultos, Peter os matava, para ter somente crianças na sua ilha. Outros dizem que os que conseguiam escapar se tornavam piratas ao lado de Capitão Gancho. Isso é uma teoria que se foi firmada através de pequenas cenas e diálogos onde se dá a entender que Peter matava seus companheiros apenas para brincar. Mas o próprio James nunca disse claramente que isso seria real, mas também nunca negou. A própria Tinkerbell, que aparecia na história original, arquitetou por diversas vezes a morte da Wendy, por puro ciúme doentio por Peter. E no final da peça, aquele duelo violento entre Peter e o Capitão Gancho termina com o menino conseguindo derrubá-lo no mar, e em seguida ele é cruelmente devorado pelo crocodilo. Além da animação da Disney, Peter Pan, assim como todos os outros contos que eu citei aqui, teve diversos tipos de relançamento, versões de livro, revistas, animações, mais peças de teatro, live actions. Um desses live actions é o famoso filme Hook, A Volta do Capitão Gancho, filme estrelado por Robin Williams, fazendo o papel de um Peter Pan adulto e com amnésia. Outro live action, Em Busca da Terra do Nunca, era estrelado pelo ator Johnny Depp, que fez o papel do criador, que conta um pouco da origem da peça de teatro feita por ele, inspirada na sua amizade com os filhos da viúva. Vale ressaltar que Sininho fez tanto sucesso que a fadinha acabou se tornando protagonista da sua própria história, ganhando atualmente mais fama que o próprio Peter Pan, tendo até sua própria série de animações, contando que as fadinhas são feitas através do primeiro sorriso de um bebê. E seguindo para o próximo e último conto, vamos falar sobre a história da muito amada e idolatrada Pequena Sereia. Esse conto, também mais conhecido por sua produção pela animação da Disney, sempre foi um dos mais queridos pelas meninas por se tratar não somente de um romance, mas também de uma aventura mais mística, mágica, envolvendo sereias, tritões. Com toda certeza, vocês sabem pelo menos um pouquinho da história da Ariel, uma jovem princesa dos mares, uma das mais novas entre suas irmãs. Ariel é filha do rei Tritão, que por uma catástrofe mal resolvida com os humanos acabou perdendo sua esposa, a mãe de Ariel, e por conta disso o rei proíbe todas as suas filhas e os demais súditos marinhos de se aproximarem de coisas terrestres ou objetos fabricados por humanos. Porém, por ter um instinto muito aventureiro e cansada das exigências do pai, Ariel vive se aventurando entre os lugares mais próximos onde os humanos pescavam, ou até mesmo próximo da terra firme. Em uma dessas ocasiões, Ariel presencia uma festa que estava acontecendo no convés de um navio. Essa festa seria a comemoração do aniversário do humano, o príncipe Eric. E ao vê-lo, ela se apaixona perdidamente. Mas uma tempestade se aproxima e com isso o navio é destruído e Ariel consegue salvar o amor de sua vida, o levando desacordado para a praia mais próxima, onde ali ela canta para ele e foge. Ariel volta para o seu castelo submerso, onde lá demonstra já estar diferente, descontente com a falta do seu amor por perto. A princesa ainda tem dois amigos, quase que inseparáveis, o Sebastião, que é o caranguejo vermelho e mal-humorado, que também vigiava as princesas para o rei, e o Linguado, que é um peixinho amarelo bem espirituoso. Mesmo vendo a fúria de seu pai ao saber que ela trombou com humanos, Ariel não para de pensar em uma maneira de ver o príncipe. E assim se deixa levar pela ideia que Úrsula, a vilã da história, poderia ajudá-la a ter pernas por alguns dias para poder ver o príncipe Eric. E assim foi feito. Através de um feitiço, Ariel teve pernas e se tornou humana, mas isso teve uma condição: a princesa teria que perder sua linda voz. Então, para ela se tornar uma humana de verdade, Ariel precisava ganhar um beijo de seu verdadeiro amor em até 3 dias. Ou ela voltaria à sua forma original e ainda se tornaria uma escrava de Úrsula,
A sereia então ganhou suas tão sonhadas pernas e foi realmente encontrada por Eric, que a leva para o seu castelo. Mas Eric ainda estava com a canção que Ariel tinha cantado para ele, enquanto desacordado, e estava à procura da dona daquela voz. E como ela tinha perdido isso, ele não consegue saber exatamente se era ela. Muito maquiavélica, Úrsula se disfarça de uma bela humana e usa a voz de Ariel para encantar o príncipe e se casar com ele. A cerimônia então seria feita em um navio, mas no momento em que antecedia o casamento da vilã, Ariel recebe a ajuda de alguns animais e consegue sua voz de volta. O príncipe então a beija, porém o beijo do amor verdadeiro acaba não funcionando, pois o prazo havia se esgotado e Ariel volta a ser sereia. Úrsula aproveita para roubar Ariel dali, o Tritão descobre o sofrimento da sua filha, os planos de Úrsula, ocorre um confronto, ao final de tudo, Úrsula morre e o rei Tritão faz de sua filha uma humana que agora pode finalmente se juntar ao príncipe. Essa seria a versão resumida mais conhecida desse conto. Porém, sua origem se deu através de um conto de 1837, escrita pelo dinamarquês Hans Christian Andersen, e conta a história de um rei dos mares que tinha perdido sua esposa e no oceano vivia com suas filhas e também sua mãe, a avó das sereias. A tradição contada pela avó das meninas dizia que quando elas tivessem 15 anos, elas ganhariam o direito de passar pelo menos um dia lá em cima para poder saber como é a vida na superfície. A mais nova então alcança a idade de explorar a superfície, assim se apaixonou por um príncipe que estava em uma embarcação. E acontece o mesmo, a pequena sereia salva o príncipe e o deixa no colo de uma jovem humana que estava ali. Logo depois de voltar para o seu lar, ela conta o que houve e leva uma bronca por interferir na vida dos humanos e por correr perigo. Então a sereia procura uma feiticeira dos mares que pede sua voz em troca dela poder ter pernas. A diferença aqui era que, ao beber a poção mágica, a sereia sabia que sentiria uma dor imensa no processo de transformação de sua cauda para pernas, como se ela sentisse sendo 1000 vezes perfurada por espadas finas ou agulhas. E mesmo assim, ela aceitou. A cada passo que ela desse na terra, sentiria como se estivesse pisando em milhares de cacos de vidro. E outra coisa diferenciada era que, se caso o prazo de receber o beijo do amor verdadeiro passasse, a sereia viraria quase pó, mais precisamente, espuma do mar, deixaria de existir para sempre. Ela encontra seu príncipe, mas ele já estava apaixonado pela humana, que ele tinha acreditado que tinha sido a que o salvou naquele momento. Vendo que não teria chance, a pequena sereia resolve esperar pelo seu fim, mas ao ver isso, suas irmãs tentam negociar com a feiticeira, que pede o cabelo das sereias em troca de uma adaga especial. Essa adaga serviria para matar o príncipe nos pés da pequena sereia, para que ela pudesse ser salva da morte. Mas seu amor pelo príncipe era tão forte e puro que ela preferia a morte do que ver o seu amado acabar assim. Então seu fim foi realmente se tornar espuma que ficaria flutuando para sempre nos oceanos. Esse conto é bem diferente dos demais, porque mesmo que ele tenha um final trágico, ele seria em sua origem o que mais se aproxima de uma história romântica de negação a si mesmo por conta do amor ao outro. Pois é, coitada Ariel, né, velho? Sendo também inspiração para outras diversas versões em peças de teatro, musicais da Broadway, livros, animações e ainda mais contos populares. Lembrando ainda que a animação da Disney foi um sucesso tão grande que também se tornou uma série animada que passou por muitos anos aqui no Brasil. Aqui nós encerramos a nossa minissérie sobre contos de fada e vamos iniciar uma outra que vocês vão gostar bastante, mas o tio não vai spoiler. Um grande abraço, tudo de melhor sempre, valeu, falou, fica ligado, até mais.